Descubra comigo Campos do Jordão, uma viagem perfeita, um refúgio perfeito nas montanhas. Se você está se preparando para ir a Campos do Jordão, lembre-se de uma coisa: se você ama a natureza, não pode perder os jardins que falam. A Mantiqueira não fica na parte central de Campos do Jordão, porém é um local que você realmente vai apreciar lindas paisagens e vai se comunicar com a natureza, pois são jardins lindos demais que te trazem um pouco de paz e uma perfeição que você só consegue ver neste lugar. Em nenhum outro lugar você encontrará. A lenda de Amantiqueira tem sua origem numa tradição oral, segundo a qual uma princesa tupi se apaixonou pelo sol e ele por ela, causando a ira da lua. Enciumada, a lua se queixou ao deus Tupã, que decidiu erguer uma enorme montanha e prender dentro dela a Índiazinha. De tanta tristeza, o sol sangrou o poente. A lua, arrependida, chorou as constelações. Ao ver a dor do seu amado, segundo a lenda, gente, isso é só uma lenda e o parque ele tem uma história e eu tô contando para vocês, tá? Lembre-se que é só uma lenda. Segundo a lenda, desde então, todos os dias quando o sol nasce, a princesa chora de saudades, parando apenas quando o sol se põe. Suas lágrimas formam as nascentes, córregos e rios da serra. É porque essa serra, ela tem muitas nascentes, muitas, e muitos rios e córregos que formam também belas cachoeiras. Na pronúncia dos lusitanos passou a se chamar, ao invés de Amantiqueira, Mantiqueira, por isso é chamado de Serra da Mantiqueira. A partir de agora eu vou ler sobre cada jardim que tem dentro do Amantiqueira. Tem vários jardins, são mais de 20, são um mais lindos que os outros. Não vou ler em ordem, porque a visita ela é meio que em zigue-zague, então vocês não conseguiriam ver em ordem. Mas vale muito a pena conhecer. Quem gosta de história, continuem comigo que vocês vão entender. Mas o primeiro ele realmente está em ordem, que é o jardim japonês. Os japoneses uniram a arte da jardinagem a aspectos de meditação e espiritualidade. Cada um de seus elementos possui uma profunda simbologia, como as lanternas, que significam a luz da sabedoria iluminando nossos pensamentos. As pontes ensinam que para evoluir é preciso superar os obstáculos, e as pedras que representam nossos ancestrais, lembrados com respeito e reverência. O jardim chinês, de origem muito antiga, do século IV a.C., utiliza elementos úteis à vida dos camponeses, como o monte de lenha e a ponte sendo construída com cuidados estéticos primários, que é esse que vocês acabaram de ver. O japonês eu não falei no momento que a gente estava passando por ele, não. Aí o jardim romântico. Logo depois vem o jardim romântico, seguindo a corrente artística e filosófica surgida na Europa no final do século XVIII, adota uma atitude introspectiva com destaque para as cenas dramáticas, visões poéticas da natureza e espaço para o sonho e a fantasia. Gente, olha a visão lá de cima. Isso é a visão, e daí de cima com um binóculo você vê algumas cidades lá embaixo, como por exemplo, se eu não me engano, dessa parte dá para ver São José dos Campos, mas é tão lá embaixo que a olho nu você tem uma visão muito longe, mas se fosse com uma luneta daria para ver legal. Depois vem o Jardim da Sombra, de sombra no caso. Não é esse também, como eu já falei, não tô ao mesmo tempo, eu só tô falando da história. Ele é situado na porção leste do parque, com plantas que preferem locais protegidos da luz solar direta. Que tem alguns jardins que eles são realmente atrás de árvores ou dentro de construções. Aí depois tem o Lago das Pontes, que é construído de forma alongada
para receber pontes orientais, sendo uma delas construída somente com encaixes. Essa parte a gente já passou também. Depois vem o bosque outonal, com árvores como plátanos, carvalhos e áceres, que mudam de cor das folhas no outono e no inverno. Depois tem o tal do tapete verde, que faz reverência aos especuladores gramados dos parques ingleses, com alta qualidade e contornos bem definidos. Depois tem a estufa, que é onde a gente está. Ela produz plantas utilizadas no Amantiqui e é de livre visitação. O local onde são mantidas plantas raras ou delicadas que não suportam as baixas temperaturas, que afinal essa serra, inclusive o Campos do Jordão, é um local que é muito frio, principalmente na madrugada. Tem plantas que realmente não suportariam. E aí vocês estão vendo o labirinto. Esse labirinto é muito maneiro, eu passei por ele, já vou falar dele. Depois vem jardins rústicos, com pedras e plantas de intensa floração. Nele as plantas são deixadas livres, sem interferência. É chamado de jardim sem jardineiro, porque eles não ficam colocando ordem. As plantas que tem, elas ficam do jeito que estão e eles não ficam replantando. É do jeito que está e pronto. Depois do labirinto, como eu falei para vocês, que foi criado pelos celtas no século IV a.C., usado na antiguidade como lugar sagrado. Tem forte apelo esotérico. Tornou-se o principal cartão postal de Amantiqui. Eu passei por dentro desse labirinto. Esse é o de grama, mas tem o clássico. O clássico é visto em jardins de castelos na Europa, conta com 450 metros quadrados de área, 600 metros de corredores, com paredes de 2,50 de altura. É o maior do Brasil. Um saudável desafio para a mente e uma diversão garantida. Eu passei por dentro dele, é muito interessante. Você andar realmente é um pouquinho complicado, mas dá para você sair dele tranquilamente e é um jardim mega interessante mesmo. Aí, onde vocês acabaram de ver, é uma outra parte que dá para ver lá de cima, a visão de cidades de São Paulo, como eu já falei para vocês. Sem muitas delongas, eu vou continuar só falando sobre os jardins, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não vai dar nem tempo de falar sobre tudo. Depois vem o jardim inglês. Apaixonados pelas plantas, os ingleses criaram um estilo que mistura formas, cores e texturas. Esse espaço busca retratar um jardim rural inglês em sua fonte de água corrente de mais de 80 espécies de plantas. Depois vem o mirante, que tem a visão da paisagem do Vale do Lajeado, situado a mais de 700 metros em desnível em relação ao parque. O vale divisa dos municípios de Campos do Jordão, São Bento de Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. Depois vem o jardim árido, feito com plantas suculentas, cactos e outras com baixa necessidade de regas. Sua técnica de construção favorece a rápida drenagem da água das chuvas. As pedras preciosas aumentam a evaporação em dias ensolarados. Depois, jardim das raízes. Arranjo paisagístico elaborado com cepos de árvores mortas existentes na área original do parque. É notável que sementes trazidas pelo vento germinam sobre os tocos e hoje temos manacás crescendo sem contato com o solo. É a magia da natureza. Depois, jardins de capins, com plantas e touceiras que produzem flores em forma de pluma. Os capins são importantes para a alimentação humana e animal. No paisagismo, dão grande leveza e suavidade aos espaços. Vocês estão vendo aí eu já terminando de sair do labirinto de plantas que tem aí, que esse labirinto é muito legal passar por ele, eu achei mega interessante. É realmente um lugar lindo de se visitar, mas vamos continuar. Depois vem o jardim coníferas. Os pinheiros são originários da regiões frias do planeta. Seus órgãos
reprodutivos, cones ou pinhas, dão uma denominação, não possuem flores, em forma piramidal e seiva oleosa, mantém suas folhas mesmo sob a neve. A origem dele é do Japão, então por isso que fala sobre ele manter as folhas mesmo sobre a neve, sobre um frio muito intenso. Depois vem no outro setor, que é o setor amarelo, patamares, contenção construída com dormentes, cruzetas e tábuas reaproveitadas que comportam diversas plantas e flores. Lembram, gente, que nem tudo está filmado aí, mas pelo menos uns 80% tá. Aí depois vem o setor azul, que tem mais alguns jardins, que o primeiro dele é o jardim austríaco, inspirado nos jardins do Palácio Mirabel, na cidade austríaca de Salzburg, com canteiros de flores em meio gramado. Depois a lareira, como nas lareiras da Andaluzia, foi criada com a demolição parcial de uma antiga construção. Nele vemos a composição de vasos gigantes. Jardim francês é uma pequena representação das normas rígidas usadas no estilo francês. School Garden, formado pelos canteiros e jardineiras que circulam o prédio da escola de jardinagem, guarda segredos pedagógicos como a horta paisagística e a coleção de narcisos que florescem no inverno. Depois o espelho d'água, que é um lago onde temos plantas aquáticas e peixes ornamentais. A cada hora do dia, sua superfície reflete uma diferente porção do céu. É muito interessante, realmente esse espelho d'água, você vê parte do céu olhando para ele. Depois, jardim alemão, com uma abundância de cores e espécies. A sua posição privilegiada permite uma espetacular visão de conjunto de jardins. Jardim autoral, inspirado na moldura de Innsbruck, não sei ler muito bem isso aqui. Esse jardim original representa uma inesquecível lembrança de Campos do Jordão. Depois vem Jardim das Begônias. Depois vem a saída dos pedestres e a trilha das bromélias. E a seguir vem também uma linda casa da árvore, que eu já mostrei um pedacinho no vídeo. Eu não estou olhando, eu estou realmente narrando. E essa casa, ela tem abertura à visitação. Você pode ficar 3 minutos dentro dela, não pode tocar em nada. Ela é uma casa mesmo, lá dentro tem tudo, quase tudo de uma casa. Tem tudo, mas não de acordo com o que todos gostariam de ter, né, galera? Mas tem uma casa comum, lá tem sofás, tem camas, tem cozinha com fogão. Não me lembro se tem geladeira, mas tem banheiro com pia, vaso. Esse aí é o espelho d'água que vocês estão vendo. Com tudo isso, a casa é muito linda. Então, assim, quer visitar Campos do Jordão, lembre-se que esse jardim é um dos lugares que eu mais apreciei na cidade de Campos do Jordão. Vale muito a pena visitar. Eu consegui pagar metade do valor porque eu fui com guia turístico, até mesmo porque se você for de ônibus não dá para ir nesse lugar sem o guia turístico. Você tem que pagar para ir de carro com ele, porque é muito longe da cidade e, que eu saiba, não tem ônibus para lá. E nem celular também não pega a caminho de lá, porque são muitas montanhas, são muitos quilômetros de montanhas e aí não tem área de celular. Aí é a casinha da árvore que eu falei pra vocês. Eu filmei dentro, hoje não sei se vai aparecer. Se for aparecer, vocês vão ver. Então se programem pra ir, porque assim é R$80 a entrada, mas eu consegui pagar apenas 40 porque eu fui com guia turístico. E uma coisa muito boa para quem vai para Campos do Jordão é um aplicativo chamado Prime Gourmet, que a maioria das coisas que você paga, você ganha o segundo mais barato. Então você acaba fazendo uma economia muito grande, já que Campos do Jordão é um local extremamente caro, que não dá para visitar com pouco dinheiro. Querem ir a Campos do Jordão, se programem muito bem, porque realmente você vai gastar até o que você talvez não tenha. Para se alimentar você precisa ter muita grana, porque por pessoa se gasta pelo menos R$150 por dia, é o mínimo. Mas acredito que gasta-se muito mais, não é só isso.